Olá, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, oi Thalita, boa noite, seja bem-vinda. Vamos chegando. Deixa eu botar o tema da nossa live aqui. Olá, a Dani já tá na área. Deixa eu botar o tema aqui. Pronto. Deixa eu adicionar aqui. E aí, gente, sejam muito bem-vindos para essa live, nessa página fresquinha, né, que é a página do Espaço Saúde em Foco Cursos, mais propriamente dita do método FGI, que depois de uma longa trajetória profissional, ela nasceu, né, vem de um embriãozinho lá atrás, de quase 9 anos, né? A gente completa 9 anos de estúdio no próximo mês de fevereiro, ano que vem. E aí, de um embrião, nasceu esse sonho lindo, que é o Espaço Saúde em Foco, que foi crescendo, e agora a gente nós geramos mais um filho que nasceu agora, que é essa metodologia muito especial. Nos últimos anos da nossa trajetória profissional, eu e a Vanessa, a gente se imergiu assim inteiramente por decisão. A gente fez uma imersão em estudar o desenvolvimento humano, em estudar a gestão de pessoas e gestão de empresas. A gente sempre foi muito apaixonada pelo Pilates, né? E sempre tendo uma visão sistêmica. E essa visão sistêmica, até então, é uma visão para os nossos clientes, para os nossos alunos, para as pessoas que passavam por nós, né? A gente sempre teve uma entrega muito extraordinária para essas pessoas. E por que não darmos as mãos aos nossos colegas, né? Hoje é o Dia Mundial da Fisioterapia, então é um privilégio a gente estar aqui nessa live. Vamos bater um papo com a Dani, né? A doutora Daniela, que é a fisioterapeuta também incrível por amor, por missão. E a gente está aqui. Bom, no próximo dia 17 de setembro a gente vai ter uma super aula falando sobre as mulheres do Pilates, né? As mulheres que empreendem no universo do Pilates, as mulheres que tomaram a decisão de montar um estúdio e que passa por todos os percalços que uma mulher passa, né? A gente precisa desempenhar muitos papéis, não só nós mulheres, mas todos os seres humanos, né? A gente desempenha muitos papéis. Além dos papéis que a gente, mulher, desempenha, a gente tem todo um turbilhão hormonal envolvido. A gente tem filho, marido, casa, enfim, e empresa, e amigos, e negócios, enfim, são multifunções, né, multitarefas. E por isso esse nome, né, um dos grandiosos motivos é esse nome, né, Mulheres do Pilates com multitarefas. E a ideia da gente estar aqui batendo esse papo, fazendo um aquecimento para essa aula que está por vir, é a gente compartilhar histórias, é a gente entender o quanto nós mulheres somos maravilhosas, entender quais são os nossos desafios, as nossas forças, as nossas fraquezas, né? Dentro da tomada de decisão de abrir um negócio, dentro da trajetória de fazer toda a gestão desse negócio, enfim, de às vezes uma vontade de recuar ou vontade de avançar ainda mais. Quais foram os desafios, né, até aqui, quais os que estão por vir, onde eu quero chegar, então assim, várias questões. Então a gente está aqui unindo forças essa semana, hoje até sexta-feira eu e a Vanessa encerramos essa sequência de live. E amanhã a gente vai ter um bate-papo especial, depois de amanhã, então vai ser uma semana muito incrível. A Dani já tá aqui com a gente, eu vou chamar ela para participar desse papo. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito rico,
que vai ser um papo grandioso. No final dessa conversa, a gente vai ter uma surpresa especial. Então, deixa eu convidar ela aqui. Ah, uma coisa, antes de eu chamar a Dani, eu vou clicar aqui no aviãozinho, que eu vou chamar 5 pessoas especiais aqui para essa live, para estarem aqui conosco. Então eu vou convidar. E vocês também que estão aqui, convidem os seus amigos, convida pelo menos 5 pessoas para estarem aqui conosco, participando desse momento, ok? Então vamos lá. Deixa eu achar a Dani aqui, que ela já chegou. Oi, Dani. Oi, Tudo bem? Boa noite. tudo? Boa noite, e você? Que coisa maravilhosa. Eu tô ótima. Ó, primeiro eu queria te agradecer muito por estar aqui, por, né, dispor um pouquinho do seu tempo com a gente, para estar aqui vestindo a camisa com a gente, nesse projeto que a gente está muito assim apaixonado, que a gente vem acredita muito nos resultados que esse trabalho pode gerar. E a gente te convidou e você carinhosamente já aceitou estar aqui. Então, muito obrigada por isso. Eu queria muito, Dani, que você se apresentasse. Eu estou aqui intimamente falando, chamando de Dani, né? A gente passou uma semana tão especial na imersão, ficamos tão juntinhas e já estou me sentindo Verdade. íntima já. Então, eu queria que você se Lógico. apresentasse um pouquinho para as pessoas, que você falasse um pouquinho de você. É, eu não sei se vocês estão me ouvindo direito, a sua voz falhou um pouquinho e me parece que está um pouquinho atrasado. Ah, sim. Deixa eu ver aqui uma Não, coisa, peraí. agora eu acho que normalizou. Eu acho que Tá. normalizou, mas eu estava escutando você atrasada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniela, eu sou fisioterapeuta e eu tenho um estúdio de Pilates. Eu abri esse estúdio de Pilates, vai completar 2 anos, o Evolute Pilates, mas eu já tive um estúdio com sócias antigamente. E antes desse, eu tive 6 anos e meio de sociedade com mais 2 pessoas. E aí eu decidi desfazer a sociedade e montar o meu sozinha. E aí Uhum. esse meu vai completar 2 anos agora em dezembro. Ah, E, bacana. e assim, eu confesso que eu fiquei um pouquinho com medo de empreender sozinha, porque empreender não é fácil, a Fabi sabe disso, e todo mundo que empreende ou já empreendeu na vida sabe quantas dificuldades, né? E então, assim, eu fiquei um pouquinho com medo, mas encarei e estou aí no mercado bem posicionada e estou com uma equipe engajada, graças a Deus. E Dani, assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Onde é o seu estúdio de Pilates? em Niterói, Rio de Janeiro. Ah, legal. Entendi. E você decidiu por Niterói por quê? Você já conhecia o bairro? Como é que foi a sua tomada de decisão por Niterói? Então, pelo sotaque, vocês veem que eu sou paulista, né? Quando me ouve falar, ah, você é do Sul? Não, eu sou de São Paulo. Aí Aham, sempre me confundem. Ah, você é lá do Sul? Acha que eu sou de Curitiba, lá do Rio Grande do aham. Sul. Enfim, eu vim de São Paulo. Eu conheci o meu marido em São Paulo e vim morar em Niterói. E eu moro em Niterói há Sim. 13 anos. Passou muito rápido. Eu iniciei aqui numa clínica de ortopedia, trabalhando com RPG nessa clínica. E aí eu trabalhei lá 3 anos e meio.
E nesse meio tempo, nos horários mais vagos que eu tinha lá da clínica, eu trabalhava com drenagem linfática em domicílio e tal. E aí fui fazendo o meu nome em Niterói, e Niterói tem uma facilidade de um conhecer o outro, indica para um, para o outro. E eu achei Uhum. isso muito interessante em Niterói, porque São Paulo é tudo muito distante, né? O deslocamento, você perde muito tempo no deslocamento. Em Niterói é tudo muito perto, a gente faz tudo muito a pé, né? E eu amei isso aqui. Então, assim, todo mundo se conhece, um indica para o outro, e aí eu fui fazendo o meu nome aos poucos. E aí Sim. eu conheci a prima do meu marido, que é fisioterapeuta também, e aí ela me convidou. Tá me ouvindo, Fabi? Que tá Tô meio. ouvindo. Tá? Tá. Tô ouvindo bem, tô ouvindo. Essa prima do meu marido, que é fisioterapeuta, me convidou para ser sócia junto com uma outra amiga. E aí foi quando eu tive essa sociedade por 6 anos e meio. E aí eu resolvi a separação e montei o meu e tem quase 2 anos, o Evolutio. É o Entendi. meu filhinho. Ai, que lindo. É interessante, né, que todas nós, para empreender, a gente tem muitas questões, né? Eu, no início, lá no início com a Vanessa, a nossa história também foi um pouco assim. A gente se conheceu muito novinhas. Eu, eu namorava com meu ex-marido na época, Vanessa, prima dele, e aí a gente tinha, assim, já um sonho lá no inconsciente, mas que a gente não sabia muito como botar para fora, assim, como aflorar, sabe? Eu já estava indo para fazer fisioterapia, já estava engajada na fisioterapia e ela ainda com as pretensões assim do que fazer profissionalmente. Eu sei que ela sempre desejou educação física também, sempre foi uma coisa que ferveu no coração dela. E com o Pilates a gente viu que as nossas profissões se conectavam muito. E aí, na época, eu lembro que eu também passei por toda essa trajetória, assim, trabalhando em clínicas de fisioterapia e sempre com aquele desejo, assim, eu sempre tive a questão do empreender muito forte. E aí, trabalhando para Uhum. os outros, a gente vive a experiência dos outros, né, a proposta dos outros, e eu sempre querendo colocar a minha ideia, a minha proposta de trabalho, ter os meus resultados. E aí a gente viu no Pilates uma possibilidade de se conectar, das nossas profissões se conectarem. E aí assim, a gente teve muitos conflitos internos, né? Eu querendo muito, assim, abrir, Vanessa ainda com um pouco de receio, sem saber se ia dar certo, se não ia dar certo, né? A gente fica inseguro, Sim, né, para tomar essa decisão. muita coisa. Mas o legal é que nesse momento a gente uniu forças. Eu imagino que para você tenha sido realmente mais desafiador tomar essa decisão de partir para algo sozinha, né? Sim. Porque quando você tem uma parceria, se uma tá meio para baixo, a outra puxa para cima e a gente faz o equilíbrio das coisas, né? Imagino que para Sim. você tenha sido um desafio esse momento, né? Um detalhe que eu não contei o que me fez abrir um estúdio de Pilates, né? Nesse meio tempo que eu trabalhava na clínica, eu fui ser praticante de Pilates. Eu fui Você como foi o quê? aluna, Falhou. fui como Ah, sim, sim. praticante, aluna de Pilates. Aí entrei no estúdio, comecei a praticar e me apaixonei. Aí me apaixonei pelo Pilates, aí a professora falava um pouquinho sobre o método e tal, eu resolvi fazer o curso. Aí fiz o curso e aí me veio a ideia, na hora, montar um estúdio de Pilates. E eu sempre tive essas ideias assim esse espírito empreendedor, né? Que na época da faculdade eu me virava, eu vendia lingerie, vendia roupa de ginástica. Eu sempre tive essas sacadas, assim. E aí resolvi, falei, quero montar um estúdio de Pilates. Aí comecei a convidar um daqui, um de lá, e todo mundo com medo. Todo mundo tem medo, Sim, né? muito medo de empreender. E aí eu fiz a proposta para essa prima do meu marido, ela na hora não topou. Aí depois de, sei lá, um ano mais ou menos, quando essa amiga dela convidou ela,
Aí ela lembrou de mim, ela falou, pô, a Dani me convidou, vou chamar ela também, porque aí a gente divide em três, né? A despesa e tudo mais. Aí ela ficou mais confiante. Dividir em três, ok. Aí, Aham. e aí nós abrimos numa rua, uma loja de rua. E aí eu, Ah, na legal. hora que a gente abriu, eu falei, gente, eu não tenho dúvida que vai dar certo. Sabe assim, quando você. Eu falei, eu não tenho dúvida que vai dar certo. Não Eu tenho sei como dúvida. é que é isso. Era igual a gente também. A gente estava certa que a nossa agenda ia lotar, que o telefone ia tocar. E a gente já tinha certeza absoluta que as coisas iam fluir. E isso é ótimo, né? Porque quando Muito. você empreende, uma das características do empreendedor, eu acho que é isso, é você realmente ter coragem, E ter otimismo, né? determinação e otimismo e resiliência, porque pode ser que os percalços venham, mas está tudo bem, a gente passa por cima deles e segue adiante. Que Sim. legal, bacana. E assim, incrivelmente, no terceiro mês, a gente já estava se pagando. Assim, a gente já Uau! estava, não estava perdendo nada. A gente já estava pagando tudo que tinha que pagar. E aí no quarto mês já estava ganhando já sobrava um dinheirinho para cada uma. Então, assim, juntou um pouquinho do conhecimento, né, de pessoas de uma, do conhecimento de outra, e assim foi. Todas elas eram de Niterói, não? Sim, as outras duas eram. Ah, legal. Isso é Tá. bacana também, né? E eu já estava há algum tempinho, né? Estava fazendo o meu nome ali na clínica, então, assim, consegui fazer o meu nome na clínica, uma cartela de clientes que eu pudesse convidar. Eu passava na rua, entregava o meu panfleto, tô atendendo aqui agora, hein? Você falou isso, sabe o que eu e a Vanessa a gente fazia? A gente, primeiro a gente abriu o estúdio, assim, eu tinha uma paciente na época particular, a Dona Anice, está comigo até hoje. E aí eu atendi a Dona Anice em casa já de longa data. Eu falei, Dona Anice, olha só, a partir da semana que vem eu já não vou poder mais atender a senhora em casa, a senhora vai ter que ir para o estúdio, assim, porque eu queria que pelo menos uma pessoa estivesse lá, sabe? E Uhum. aí Dona Anice foi, a gente ficava naquela expectativa também de, sabe, até simular que a gente estava atendendo o telefone, marcando várias pessoas na agenda. A gente escrevia nomes na agenda, sabe? Tipo, agenda cheia, inventava nome para atrair aquilo. E a gente fazia isso. A gente, na época, quase 9 anos atrás, não tinha muito marketing digital forte, né? E É. aí a gente imprimia não sei quantos panfletos. E a gente ia nas bancas de jornais. Eu lembro de eu na banca de jornal, moço, olha só, será que cada jornalzinho que o senhor vender, o senhor pode botar meu panfleto aí dentro? E a gente ia, dava para as pessoas na rua, dava nos condomínios, mas sempre com muita certeza de que uma hora o negócio ia decolar, sabe? Eu acho que isso é que é legal também, né? Sim, Isso é que motiva. não, motiva. E assim, eu sempre fiquei muito atenta, assim, onde que as pessoas fazem propaganda, sabe? Assim, sempre fiquei muito atenta, assim. A gente tinha facilidade, na época da sociedade, a gente tinha facilidade de estar na rua, né? Isso é uma facilidade, porque as É. pessoas passam, te olham e tal. Só que tinha essa loja, ela ficava bem no cantinho eram 4 lojas, eu ficava bem no cantinho, que não era, os carros passavam num sentido que não via a gente. Então a gente teria que Uhum. colocar uma placa, alguma coisa assim, só que a prefeitura encrespa com essas coisas, a gente nunca botou. A gente nunca tinha colocado assim, não, não vamos arrumar confusão com a prefeitura, deixar quieto. E aí a gente ficava à mercê só dos pedestres. E você Sim. acredita que, assim, durante, sei lá, uns 5 anos ainda, a gente tinha já o Pilates lá, uns 5 anos, a pessoa passava lá, falava, nossa, vocês são novos aqui? Aí eu, não, a gente já tem 5 anos aqui, ó. Nossa, como que eu nunca vi? Gente, Então, assim, tem a facilidade de estar na rua, mas não é tão fácil assim, né? Você conseguir sim, captar o sim. cliente. E aí, o que que a gente fazia? Que eu tive essa ideia de é, colocar no Google, né? Fazer anúncio no Google.
E aí a gente recebia muita ligação, muita experimental do Google, que vinha do Google. E Legal. aí, e aí nós fizemos até um tempo, assim, fizemos uma pesquisa, né? Ah, onde você conheceu a gente? Ah, do Google. Ah, de passagem, não sei o quê. A maioria esmagadora era do Google. E a Sabe o gente. que que a gente fez? Ah, Na época, não sei se você chegou a pegar essa época assim, mas o Rio de Janeiro tinha muito forte o Peixe Urbano, que era um site de venda coletiva. sim. E aí, na Tijuca, tinha um jornalzinho que circulava que chamava Bem Forte. E aí o Bem Forte viu a gente distribuiu o panfleto pela Tijuca inteira, e eu acho que a dona do Bem Forte viu a gente e falou: ah, anuncia aqui no jornalzinho. Na época, pra gente era carerésimo, assim, anunciar no Bem Forte, mas a gente falou: não, vamos anunciar no Bem Forte. Vambora. Anunciamos e no Bem Forte, alguém do Peixe Urbano viu a gente. Aí ligaram pra gente e falaram: olha, a gente viu vocês, será que vocês têm interesse em anunciar? Aí a gente queria tudo, né? Porque a gente estava com a agenda vazia, a gente estava tocando qualquer história. Minha filha chamaram a gente para ir numa reunião de negócios lá no prédio do Peixe Urbano. Dani, um negócio quietésimo. Lá na Presidente Vargas, que é aqui no centro do Rio. Eu e a Vanessa de roupa de ginástica, assim, a gente não estava esperando um negócio tão grande. Fomos para a reunião, a gente se sentiu maravilhosa, né? A reunião, ganhamos caneca do Peixe Urbano. Só que aí eles fizeram para a gente uma proposta assim, esdrúxula, sabe? Tipo, 3 meses de Pilates da gente, né? Cada mês de Pilates, vamos dizer, na época, 9 anos atrás, sei lá, R$ 180. E aí eles queriam uma proposta de um plano longo. Então, seriam 3 meses de Pilates, que daria, sei lá, quase R$ 500. R$ 500, vamos supor. Era assim, de R$ 500, 3 meses de Pilates por apenas R$ 49,90, assim, os 3 meses. Aí eu e a Vanessa, a gente se olhou assim, tão desanimada, sabe? Minha amiga, como é que a gente vai ganhar por 3 meses de aula R$ 49,90? Mas vamos topar esse negócio, vamos topar. Topamos, choveu cliente, a nossa agenda bombou, assim, a gente ficou 6 meses em função do Peixe Urbano, bombou. Sem A ganhar gente nada. gastou sem ganhar nada, até gastando, né? Porque a gente gastava luz, a gente gastava papel higiênico, gastava os descartáveis, gastava um monte de coisa. E aí, conclusão, muita gente, depois que terminou o pacote de 3 meses, quase que grátis, né, do Peixe Urbano, fidelizaram, indicaram os amigos, indicaram a família, porque mesmo sendo é, uma coisa quase que gratuita, né, eles não tinham nada a ver com isso. Então, a gente dava o nosso melhor, porque a gente queria realmente que eles fidelizassem depois. Foi a melhor coisa que a gente fez. Assim, até hoje, no estúdio, a gente tem pessoas que vieram do Peixe Urbano, que indicaram amigos e tudo mais, e etc. Foi muito, muito maneiro, assim. Foi bem legal. Foi bem desafiador na época, mas foi muito bom. Sim, que bom que Mas, as duas toparam, né? Porque eu cheguei lá, quando eu estava com a sociedade, eu cheguei a, a, a conversar com a menina, não era do Peixe Urbano, não, era de outra dessas empresas, assim, também. Que também ah, jogou lá embaixo, que é. também era assim, R$ 50 o pacote 3 meses e tal. E as minhas sócias não aceitaram. Não, não vamos trabalhar de graça, não, não sei o quê. E aí, assim, talvez Sim, se eu tivesse do zero abrindo o meu negócio, eu faria o mesmo. é. Eu faria o mesmo que Era vocês nosso caso. fizeram, entendeu? Mas como Sim, eu hoje, né? Quando eu abri o meu negócio hoje sozinha, eu não estava iniciando do zero, porque eu consegui sim, trazer alguns clientes. Eu já tinha os meus clientes de sim. RPG, e aí eu consegui trazer alguns do Pilates comigo. Então, assim, não foi do zero. Então, não foi Sim. necessário isso, mas eu faria a mesma coisa que vocês. Não, a gente faria tudo de novo, tenho certeza. A Vanessa está aqui na live assistindo. Eu tenho certeza que ela faria tudo de novo, a gente também. A gente começou realmente do zero. Quando a gente foi nessa entrevista, que a gente estava se sentindo maravilhosa, assim, empresárias, sabe, trabalhando de graça, mas a gente estava se achando o máximo, porque a gente acreditava realmente. A gente sempre teve uma visão além, assim, sabe? A gente vai passar por isso aqui, mas vai valer a pena, vamos embora. E aí a gente faria tudo de novo, porque a gente colheu frutos muito legais. A gente tem alunos muito incríveis, assim.
Mas, Dani, olha só. Aí, isso tudo é muito lindo, né? A gente. Vamos ter um negócio, vamos, vai ser o Pilates, vamos embora no Pilates. Aí a gente passa pelo desafio de encontrar o lugar, né? Onde vai ser? E aí a gente toma a decisão de onde vai ser, compra aparelho, monta estrutura, vamos captar cliente, tudo mais. E aí, assim, na minha experiência, né, eu e a Vanessa, a gente entrou num piloto automático, porque eu não sei como é que é a tua experiência, mas a gente, enquanto profissional ali do Pilates e donas do negócio, a gente era multifuncionais. A gente é que dava aula, a gente que captava aluno, a gente que atendia telefone, a gente que fazia o cafezinho, a gente que limpava o estúdio, a gente que abria a porta. Era uma coisa, assim. E a gente sempre, por muitos anos da nossa trajetória profissional, a gente sempre olhou muito para frente. Sabe aquela coisa de você olhar para frente e não ter tempo de olhar nem para você, nem para sua empresa? Foi Sim. meio assim, a gente passou anos olhando para frente, assim, vamos dar aula, 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 e a gente chegou uma hora que a gente estava assim, estafada. Estafada, a gente conquistou o nosso objetivo, que era bombar a agenda, né? As pessoas começaram a indicar o nosso trabalho. E aí, agora, né? E agora? O que a gente vai fazer agora? Né? Qual é o próximo passo? Como é que a gente vai fazer? A gente não se entendia no sentido de que a gente estava ali produzindo, querendo crescer, porque a gente tinha alcançado um teto, né? E agora, né? Qual é a decisão a ser tomada? E a gente não encontrou muita luz no fim do túnel. Chegou um momento da nossa vida que a gente até achou que abrir um outro estúdio ia ser a solução. A gente até chegou a fazer, sabe? Não vamos abrir outro estúdio, porque aí a demanda que a gente tem desse, a gente capta para o outro. E a gente chegou a abrir até com uma proposta de ter treinamento funcional também, tudo mais. E a gente começou a ver que não era aquilo, sabe? E aí, o que a gente fez? A gente tomou a decisão de parar, respirar fundo e realmente a gente precisava se entender naquele momento, assim, o que a gente quer, qual vai ser o próximo passo. E aí a gente começou a entender aonde a gente precisaria colocar foco. Nessa trajetória toda, eu entendi que, assim, se a gente fizer uma analogia da gente com uma pirâmide, por exemplo, é como se fosse uma pirâmide do desenvolvimento humano. A gente tem a pirâmide, né? Aí lá no ápicezinho, lá no pico da pirâmide, são todas as coisas que a gente tem. No meio da pirâmide são as coisas que a gente faz. Na base da pirâmide na verdade, a nossa identidade, é quem a gente é o nosso ser. A gente estava no meio da pirâmide, sabe? A gente estava fazendo, sem entender o que a gente queria ter, ou o que a gente podia ter, e sem entender o que a gente é, assim, o que a nossa empresa é, né? O que de verdade a gente vende, sabe? A gente não sabia onde colocar foco. E esse processo, essa trajetória que a gente vem vivendo de desenvolvimento humano, nos trouxe essa clareza, porque a gente começou a se entender, a gente começou a entender quais eram os nossos papéis ali, sabe? Porque a gente desempenhava todos, né? Dava aula, atendia telefone, isso aqui, cafezinho, porta. Sim. E aí eu comecei a entender o meu perfil dentro da empresa, assim, o que eu consigo dominar melhor aqui. A Vanessa começou a entender qual era o perfil que ela dominava melhor dentro da empresa. Eu digo isso enquanto gestoras. Isso nos trouxe muita clareza. Né? Eu queria saber de você, assim, se você está nesse processo, né, de olhar para frente, fazer, sem saber, na verdade, o que você quer ter, ou, enfim, o que você já tem é o suficiente, você quer dar um passo a mais. E se você tem esse tempo, assim, de qualidade, de olhar para a sua empresa, de conseguir fazer essa gestão, em que momento você está da tua vida profissional? Então, eu busquei a ajuda de uma mentora e ela me guiou. E aí fez total sentido para mim depois disso, porque eu também comecei a entender o porquê que eu estava nadando, estava querendo chegar onde, tudo isso. E ela me mostrou o perfil dos meus clientes, qual é o perfil que eu quero atingir, né? Lógico, a gente sempre
pode atender todo mundo, mas qual é o meu objetivo, o meu foco, o caminho que eu quero seguir, para qual faixa etária? E aí, porque não dá para você sair atirando para todos os lados, não tem como, né? E aí ela me mostrou como é o mercado, como está o mercado do Pilates lá fora. Me mostrou tudo isso, mostrou o que eu tinha que fazer para ir mudando assim, não mudar o meu perfil, mas ir direcionando para esse meu perfil, entendeu? Sim, sim. Então, assim, eu aos poucos estou fazendo isso. Então, hoje eu já troquei a minha iluminação lá. Agora na pandemia, eu fiz essa troca lá da minha iluminação que eu já queria fazer. E aí eu tomei essa decisão porque eu achei que assim, e ela me deu esse toque. Ela falou: não, faz essa mudança que já vai dar um tchan no seu negócio. E aí o próximo Aham. passo vai ser colocar esses quadrinhos aqui, eu vou fazer para você dentro das suas cores, da logo e tal. Você manda imprimir, enquadra e coloca lá em tal parede, sabe? Que legal. E aí ela falou, agora o próximo passo é trocar aquele piso para colocar deixar mais aconchegante e tudo mais. Por quê? A gente tem a concorrência, né, Fabi? Então, assim, o fator concorrência é um fator. Lá no prédio, hoje eu fico dentro de um prédio, que dentro desse prédio tem um monte de estúdios de Pilates. Então, a concorrência é enorme. E assim, de lá, eu sou a mais cara, Sim, entendeu? E eu tenho que justificar esse preço, né? De alguma sim. forma. Então, não só mostrando o visual, que eu quero mostrar o aconchego, que faz parte do meu propósito, que a pessoa chegar lá, se sentir bem, acolhida, é, estar num lugar feliz, onde as pessoas atendam com vontade de estar lá para ajudar, para né, agregar valor, enfim. Então, assim, eu entendi, eu consegui ler o que ela quis me passar e estou nesse processo de mudança. Então, É hoje. quando a gente tem uma pessoa que tem esse papel mesmo de dar a mão e falar assim, vem comigo que eu vou te trazer clareza. Eu acho que o primeiro momento assim é a tomada de consciência, porque a gente fica olhando para frente, como eu falei, e a gente não toma consciência, a gente vai vivendo um dia de cada vez, um dia após o outro. E quando a gente dá a mão, é alguém que traz a nossa consciência, e aí a gente fala, opa, realmente esse caminho aqui é bacana, bacana, e as coisas elas vão, né, se prosperando, se iluminando. É como se a gente estivesse numa trajetória e a gente começasse a olhar à esquerda, à direita, ver curva ali na frente, a gente vai enxergando os caminhos. Nesse processo todo, da gente começar a entender assim, quem a gente é verdadeiramente aqui na empresa. A gente foi descobrindo muitas coisas dos nossos perfis, né? Por isso que a gente considera também muito importante saber de perfil de comportamento, né? A Vanessa tem um perfil bem diferente do meu. Eu consigo entender que dentro do estúdio eu sou a mais comunicativa, eu sou aquela que dou a gargalhada mais alta, que me interajo melhor com as pessoas e tal. Então, vocês sempre me veem mais nas lives, né? Mais botando o meu rosto, pelo meu perfil de comportamento. A Vanessa é uma pessoa que ela tem uma concentração que eu não tenho. Então, a gente entendeu que ela, para o planejamento, para o livro caixa, para olhar números, planilhas, ela é uma pessoa que tem mais engajamento com isso. Então, assim, essa seleção natural dos papéis nos trouxe calma. Porque, às vezes, eu estava desempenhando no estúdio um papel que eu não tinha a menor competência emocional para fazer aquilo. Né? Lidar com números, né? Então, a gente conseguiu separar isso. Então, Isso, entender de perfil. Fala. isso que é Pode falar. isso que é uma sociedade legal.
É uma complementar a outra, uma entender a Isso. fraqueza da outra, o ponto forte da outra. E assim, isso infelizmente na minha sociedade não aconteceu. Então, eu acho que quando se tem isso muito claro, né? Eu sempre tive isso muito claro comigo, assim. Eu falava isso para elas, eu falava, eu acho que cada uma tem que fazer o que mais tem dom, mais jeito. Mas às vezes a pessoa não tem essa consciência. Eu e a Vanessa, por exemplo, a gente não tinha. O que a gente tinha e a gente tem é muito amor uma pela outra. A gente se ama muito, assim. Ela diz que eu sou a pecinha do Lego dela e ela é a minha. Então a nossa linguagem sempre foi muito de amor, assim, em palavras, em gestos. E isso já é um bom diferencial. Sim. Mas a gente não se entendia com essa linguagem de Fabi, você tem que ir por esse caminho. Vanessa vai por esse caminho. A gente não sabia. A gente aprendeu isso nesses últimos anos da nossa vida e fez muita diferença para a gente colocar a nossa empresa num nível maior, num nível acima, realmente. Porque enquanto a gente fazia tudo, a gente não fazia nada. E aí a gente conseguiu encontrar uma direção. Isso é muito, muito especial para a gente. E também essa tomada de consciência, sabe? De quem eu sou aqui, quem você é aqui na empresa. E o que é a nossa empresa? Fez a gente entender, Dani, que a gente não vende Pilates. O Pilates ele é um nome que veio para a nossa vida de uma forma muito especial, assim. Mas a gente não vende Pilates, a gente vende amor, a gente vende cuidado. Esse é o feedback que a gente começou a ficar atento dos nossos alunos. Nossa, quando eu saio daqui, parece que eu me sinto tão bem, tão acolhida. Então, isso também foi fazendo sentido pra gente. A gente não vende Pilates, a gente vende isso, amor. A gente vende uma conversa de qualidade, a gente vende acolhimento. E isso fez com que Atenção. a gente conseguisse enxergar as nossas forças da empresa. Entender de perfil, por exemplo, fez com que eu e ela, a gente multiplicasse o nosso amor e o nosso engajamento na nossa empresa. E também fez a gente entender as nossas fraquezas. Porque a gente começou a ver, parece que uma venda caiu dos nossos olhos, sabe? A gente começou a falar, caraca, isso aqui nunca mais pode ser feito. Caraca, isso aqui não pode nunca mais. Por exemplo, a gente errou muito em contratação. Você já tentou contratar pessoas para trabalhar no seu estúdio? Sim, Você já pensou? E como é que foi essa experiência? Fala para mim. complicada. É um desafio, né? É, é muito assim, é complicado porque você conseguir que a pessoa seja engajada tanto quanto você, né? É, é muito desafiador a gente, né, como dona do estúdio, manter a equipe motivada, manter a equipe engajada, enfim, trabalhando com esse amor, né? E assim, hoje eu tô assim, eu tô com um pensamento de até trazendo em relação à imersão lá do curso que a gente fez, né, com a profissão Pilates, a gente deu fazer toda sexta-feira agora. Aline, beijo, saudade de É, você. Aqui, ó, estamos falando de você aqui. é, pois é, ó. Deixa eu até aproveitar que você deu essa pausa. A Aline está aqui e Nicole está aqui também. Só gente linda. Márcia está aqui com a gente. Ui, peraí, gente. A Paula, a fisioterapeuta que trabalha lá comigo, está aqui também, que eu já vi. A Leila, minha paciente, minha aluna de Pilates lá também. Tá aqui. A Michelle está aqui também. Ela botou perfeito na sociedade. Eu faço tudo no meu trabalho em termos administrativos, além de atender os pacientes. A sorte que tem uma equipe maravilhosa que trabalha comigo. Muitas pessoas, a Aline colocou aqui, contratação é uma área delicada, mas é possível, certamente é possível. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui, pela interação na live. É, o nosso calo no sapato, Dani, sempre foi
pensar nesse lado. E aí, assim, a gente tinha muito medo no início, então a gente passou quase 8 anos do estúdio sem pensar nisso, assim, porque o fato da gente pensar que a gente precisaria encontrar alguém do mesmo jeito, a nossa ideia era essa, a gente precisa encontrar alguém do mesmo jeito, que faça como a gente faz, que ame como a gente ama. Ai, não, vamos ficar aqui mesmo. Vamos ficar na zona de conforto mesmo, que tá mais tranquilo. E aí a gente foi ficando, foi fazendo tudo, foi ficando. E aí a Vanessa engravidou e aí começou o nosso desafio. E aí a gente não tinha conhecimento, mais uma vez, de perfil comportamental. A gente não tinha conhecimento tão profundamente de gestão como a gente tem hoje. E aí a gente não sabia contratar. A gente achava que contratar era a gente receber um currículo de alguém, olhar a experiência dela. Ah, beleza, tem experiência no Pilates e tudo mais, já deu aula nos estúdios. E aí a gente pedia para a pessoa ir no nosso espaço, dava uma aula de Pilates para a gente, se a pessoa tivesse alinhado, assim, com coerência, ficava com a gente um tempo, né, ali, olhando para a gente fazer a passada do bastão, olhando cada aula. A gente sempre teve muito cuidado com isso. E a gente batia na trave. Putz, cara, não foi assim. A gente passou por 3 experiências e aí a gente conseguiu virar essa chave com conhecimento de perfil comportamental, da gente entender que, na verdade, dentro de uma empresa, se a gente parar para pensar, as coisas que atraem as pessoas, por exemplo, contratar alguém, o que atrai é a parte técnica. É o que ela faz no Pilates, quanto tempo que ela já trabalha no método, se ela domina, né, os aparelhos e tudo mais. Mas o que geralmente faz com que a pessoa saia da equipe são fatores da inteligência emocional. Ou porque a pessoa não sabe receber bem um cliente, porque não está num dia bom, não sabe administrar aquilo, ou porque a pessoa não é comprometida com o horário, ou seja, não é uma pessoa que tem foco, que não veste a camisa. E aí foi mais uma questão que nos virou a chave, assim. A gente precisa entender desse negócio de inteligência emocional, de autoconhecimento, de conhecimento do outro, para a gente entender onde a gente está errando. E aí foi mais um processo de imersão. E quando a gente realmente entendeu isso, a gente conseguiu captar 2 pessoas, assim, muito especiais na nossa vida. Uma que está com a gente, que é a Carol, que a gente já usou essa ferramenta com a Carol, de fazer um pouco do estudo do perfil da Carol, entender que para você estar no Pilates, não basta você ter tido vontade de fazer o curso, porque você queria um leque a mais de possibilidades na tua profissão. Mas você tem que ter uma pessoa engajada realmente, que faça com amor, que goste, que tenha perfil para se relacionar com pessoas, porque o Pilates é pessoas o tempo todo, pessoas com dor, né? Pessoas com... Enfim, então a gente ter esse conhecimento também nos permitiu fazer o fechamento de uma equipe assim com mais qualidade. Então é uma coisa que a gente sempre, hoje a gente tem sempre esse carinho assim de compartilhar com os nossos colegas que, nossa, como é fundamental quando você entende de perfil para você fazer gestão do seu negócio. E aí, eu te falei que a gente, com todo esse estudo, né, a gente conseguiu entender quais eram as nossas forças e as nossas fraquezas. Você consegue entender, Dani, hoje qual é a sua maior fraqueza, seu maior desafio dentro da sua empresa? O que é o calo no sapato, assim? O que você bate na trave? Eu acho que é administração do tempo, né? Porque, para mim, porque assim, eu dou aula de Pilates, aí eu dou aula de Pilates hoje online, dou aula de Pilates presencial, aí eu atendo fisioterapia, atendo RPG. Quer dizer, hoje me falta tempo, às vezes, para administrar mesmo o estúdio, sabe? Não dá tempo, às vezes, de eu parar para pensar, meu Deus, peraí, eu tenho que mandar uma mensagem para os clientes relacionada a tal coisa. Eu não tenho tempo, às vezes, para parar para pensar nessa mensagem, sabe? Porque Sim. eu tenho que pensar no próximo cliente que veio com uma patologia tal, que eu preciso ver o que eu vou, vai ser minha conduta e estudar o caso dele. Esse tipo de coisa que a gente passa, né? Que
por trás dos bastidores que nem todo mundo conhece, né? Que Sim. o fisioterapeuta, o educador físico, nem sempre é só. A gente tem a formação, tem o conhecimento, mas nem toda patologia você domina, você. Então você tem que estudar ela, você tem que, né, Sim. ver o que você. Qual vai ser a sua conduta com aquele paciente, enfim. Ou tem o cliente querendo alguma sugestão. Dani, sempre tem, sempre. Eu sempre fico muito aberta a isso. Tipo, ah, é, qual tipo de cadeira que eu compro para o home office? Aí eu vou lá, dou uma fuçada na internet, tento ajudar a pessoa a comprar. Então, assim, é um Multitarefas, né? Eu entendo. multitarefa total, assim. E por mais eu tenho a minha ajuda hoje, a secretária, mas eu tenho cliente que só quer falar comigo, não quer falar com a secretária. Então, às vezes eu fico travou para Esse é um mim, ponto. Fabi. Oi, eu tô te ouvindo bem. Agora Tá. voltou. Dani, eu não tô, gente, eu tô sem relógio aqui. Alguém sabe que horas são? Você sabe, Dani, que horas São são aí? 10h03, 10h03. Nós falamos pra caramba, hein? Cara, tá tão legal que a hora vai passando. Uhum. Olha só, você falou disso, né? Você deu esse passo de delegar a função à sua secretária, né? De fazer pelo menos algumas coisas para te aliviar. E eu acho que muito do que a gente aprendeu também, eu e a Vanessa, é a questão da cultura da empresa, né? Quando você consegue estabelecer uma cultura para sua empresa, quando você consegue estabelecer processos, esse desmame, Dani, assim, mas a gente passou muito por isso. O aluno só quer falar comigo, ele só quer a mim, solicitar a mim. Isso também te faz com que a sensação é assim, como se a gente conseguisse tirar um pouco esse peso, sabe? Deixar essa mochilinha aqui de uma forma muito amorosa, fazer a transição do processo, estabelecendo cultura mesmo, é uma questão de gestão. É possível, tem mecanismos que dão certo, assim. A gente estava conversando, em algum momento você falou da concorrência, né? Que a gente precisa também estar sempre atento a essa questão, né? De estar preservando o nosso espaço e tudo mais. E quando a gente realmente assim preza por uma entrega extraordinária para o aluno, para o cliente que está com a gente, é um processo tão natural de você ir deixando a sua concorrência para trás, assim, sabe? Que é muito louco isso. Quando você entende o que você vende, né? Que não tem aquela marra ali do Pilates. Quando você entende o que você vende, o que você faz, aquilo tudo vai reverberando com tanta qualidade quando você consegue tirar a venda e fazer realmente uma gestão inteligente, com foco, com inteligência emocional, com direção e com consciência. É algo muito surpreendente, assim, a resposta é tão surpreendente que você vai tomando uma distância assim da concorrência como se ela nem existisse, sabe? É algo muito transformador. Eu acho que dar a mão nesse momento e trocar experiência, compartilhar o feedback, isso que você está fazendo aqui com a gente, é muito especial. E por isso tudo que a gente está conversando aqui, por todo esse teu depoimento que você falou, Fabi, eu fico sem conseguir direcionar um foco, porque o meu tempo fica curto para tantas coisas que eu tenho que fazer. Você falou inúmeras coisas que você tem que fazer na sua empresa, mas imagino todas as outras que você precisa fazer fora, né? Então, assim, por isso, é exatamente por isso que a gente idealizou esse projeto de mulheres do Pilates em ebulição, porque uma ebulição é um turbilhão realmente de informações. E aí, no dia 17 de setembro, agora, a gente vai fazer uma super aula. Dani, você está muito convidada para estar com a gente, você não pode perder. A gente vai falar sobre tudo isso que a gente está falando, e eu e a Vanessa, a gente vai trazer algumas ferramentas para a gente começar a aplicar. É como se fosse o caminho para a tomada de consciência. E aí a gente fala assim, caraca, isso aqui é o caminho, uau! É como se tudo que a gente soubesse
trouxe a gente até aqui. Eu sempre falo essa frase que ela faz muito sentido para mim. E o que a gente ainda não sabe é o que vai levar a gente mais longe, é o que vai fazer a gente respirar com mais tranquilidade, é o que vai fazer o tempo aparecer. A gente faz assim, gente, o tempo está aparecendo. Onde é que ele estava que eu não estava vendo, né? Então, a gente preparou uma aula incrível, cheia de ferramenta. Eu convido você a estar lá. E assim, quando acabar aqui a live, gente, vai na bio da gente. Lá tem um link. Esse link vai conectar vocês para o WhatsApp. A gente vai fazer o grupo, que é no grupo que a gente vai compartilhar o link da aula que vai acontecer no dia 17. Então, se vocês que estão aqui, né, assim como a Dani, que está aqui de uma forma tão carinhosa com a gente, compartilhando as forças, as fraquezas dela, se você também acha, né, que é preciso ter um caminho diferente, vamos dar as mãos agora nesse momento, corre lá na bio, se inscreve na aula. Eu tenho certeza que dessa aula em diante já vai ter transformação no negócio de vocês. Eu tenho certeza que vai haver transformação. E depois dessa aula, grandes coisas que estão por vir. O nosso projeto, a nossa intenção realmente é fazer com que todas as pessoas que decidiram empreender no Pilates tenham novos caminhos. Assim, eu entendo que a gente tem as experiências muito parecidas, né? Assim, são histórias que se conectam muito. Então, a gente vai se conectar em histórias parecidas de sucesso, de um nível a mais. E vai ser muito bom. Olha só, eu queria que vocês participassem um pouquinho aqui com a gente. Se vocês acharam que foi legal esse tema, que vocês compartilhem com os amigos essa live. Ah, a gente tem que fazer um print. Deixa eu tirar só os comentários rapidinho aqui. Como é que faz, meu Deus? Peraí. Desativa comentário. Se eu fazer um print, um sorriso. Ai, peraí. Eu tô com a blusa do Pilates, ó. Fazendo propaganda, isso aí. Aí eu acho que eu consegui aqui, gente, fazer um print. Vanessa, faz aí o print que você tá aí. Faz o print pra gente. E aí o nosso tempinho tá acabando. Eu quero agradecer você mais uma vez. Vem com a gente, vem pra aula. Amanhã a gente tem live. A gente vai bater um papo muito maravilhoso com uma outra fisioterapeuta muito maravilhosa. Então vem com a gente, se conecta, vai ser incrível. Uma transformação que a gente merece, né? Que a nossa empresa merece. Para a gente respirar com mais tranquilidade, para a gente estufar o peito, assim, erguer a cabeça e falar: eu sou gestora do meu negócio e eu tenho tempo para administrar, meu estúdio está prosperando, está lucrando, e essa é a intenção. Então, vem com a gente. Dani, dá um endereço do seu estúdio, fala da sua página para a galera te seguir. Bom, primeiro, deixa eu te agradecer o convite. Pessoal que falou lá, admira a Dani, adora a Dani é top, muito obrigada, meninas. Eu vi os comentários, eu só não interrompi a Fabi, mas eu vi que me elogiaram aí, obrigada. Você é maravilhosa mesmo. Obrigada. E aí, então, o meu estúdio fica na Avenida 7, em Niterói, próximo ao Hospital Niterói D'Or. E fica dentro do prédio, né? De um prédio comercial, mas é um prédio assim que tem um monte de consultório médico, de dentista, então tem um movimento gigante no prédio e assim, muita gente conhece o prédio. Qual é o seu Instagram, Dani, do estúdio? @arroba Evolutio Pilates RPG, tudo junto. Ah, beleza. Gente, segue lá o estúdio da Dani, acompanha o trabalho dela, que ela realmente é maravilhosa. E vamos fazer essa conexão. Todas nós, mulheres, fisioterapeutas, educadoras físicas, empresárias desse universo do Pilates, vamos juntas. Vou estar esperando vocês lá na nossa aula. Fala, dia 17 estarei na aula de vocês. Isso. Vai ser maravilhoso, tenho certeza. Gente, ó, um beijo, eu amei estar aqui com vocês. Obrigada a todo mundo que esteve aqui presente. Amanhã tem mais, vai ser uma semana incrível de aquecimento aí para essa aula. Vem com a gente aqui todo mundo. Deixa eu ver se tem... a Dani fez maior sucesso aqui nos comentários, hein, Dani? Arrasou. Arrasou aqui. Muito obrigada, presença.
cada um. Muito obrigada também pelo convite, tá? Você também é uma fofa. Olha eu gritando, gente. Como se ela não estivesse escutando, né? Ela tá pertinho aqui, pertinho aí também, que ela tá em Niterói aí também, eu pareço de Niterói. Vocês estão bem próximas. Ó, a Aline, que está aqui na live também, nossa, como ela contribuiu para essa nossa evolução profissional. Ela, o Hudson, né, a empresa deles, Profissão Pilates. A imersão, eu aconselho todos os profissionais de fisioterapia fazerem a imersão. Um contato muito grande com essa questão da contrologia, como eu aprendi. Aline, como eu aprendi com você, como eu me espelho em você, como eu me inspiro em você. Então, eu recomendo essa imersão para todos. É um processo que tem que acontecer, né? E além do contágio social, do networking, né? Conheci a Dani lá e foi incrível. Então, conhecer o trabalho da Profissão Pilates também é bem, bem legal. Eu acho que o Instagram é @Profissão Pilates, deve ser, né? Mas tem aqui a Aline Hoffman Pilates também, que está aqui com a gente, que através dela pode ser um mecanismo também. Não, e assim, eu lembro da Aline a todo instante, tá, Aline? Eu vou corrigir o paciente. Às vezes, quando eu vou com o dedo, assim, opa, já logo boto a mão inteira, que eu lembro dela falando, não enfia o dedo. Não enfia o dedo, que é muito ruim para o paciente. Toda vez que eu vou dar aula, eu lembro dela também. Ó. Ombros sorridentes, um charme para dar aula, né? E uma mulher maravilhosa. Aí eu fico só assim, até a minha colocação da minha voz, eu fico ombros sorridentes, umbigo para dentro, maravilhosa. Muito bom, gente. Foi um processo de aprendizado. Outro detalhe que eu achei... Eu acho que vai cair. Qualquer momento a live deve cair. A gente vai falando, vai. Tem acho que uns 2, 3 minutos. Outro detalhe que eu achei muito legal foi logo depois da imersão, quando veio a pandemia, eu acho que foi fundamental para a gente no Pilates Online. Foi fundamental. Fundamental. Acho que a clareza que ela trouxe para a gente, com toda a consciência da contrologia, do Match Pilates, né? E com a proposta que ela já tinha do Pilates em grupo, né? Isso, para mim, foi um divisor de águas, assim, foi o que contribuiu. Então, eu realmente sou muito grata a todo o trabalho da Aline, do Profissão Pilates, da imersão. Sou grata por ter conhecido todas as pessoas que eu conheci lá, pelo trabalho dela, que a gente vê que tem muito amor envolvido, né? A gente sente isso. Então, foi muito maravilhoso. A gente tem todos esses pontos reunidos dentro de um contexto para a gente realmente fazer uma gestão inteligente do nosso negócio e botar realmente a nossa empresa num nível acima. E já deu tudo certo, tá? Amanhã eu tô aqui de novo para mais uma live maravilhosa. Vem com a gente. E dia 17/9 a gente está junto. Vai lá na bio, se inscreve. Lá tem o link do WhatsApp que vou te direcionar para o grupo. E aí no dia da aula é por ali que a gente vai mandar o link. Então vai lá, tá? Pode deixar. Ó, beijo, Dani. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Saudades de você. Muita! Vamos deixar passar isso tudo. A gente precisa se abraçar, a gente precisa se ver. Todo mundo, juntar o grupo todo da imersão, chama a Aline, todo mundo, a gente precisa se encontrar. Vai ser muito bom, tá? Sim. Tchau, Vanessa. Te amo. Te amo, meu amor. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo.